Hoje nós vamos falar nessa live sobre se eu estou estudando da forma correta para a OAB. Então, assim, a ideia é que seja mais um bate-papo para trocar informações, trocar figurinhas a respeito de estudo, de organização de estudo e saber se você está estudando da forma correta. Então, ao falar desse tema, uma situação muito comum quando a gente começa a estudar está atrelada a uma série de coisas, não só apenas relacionadas ao estudo. Afinal, vocês como eu, e eu já passei por isso, são pessoas comuns, somos humanos e temos nossas dificuldades, temos nosso relacionamento com nossa família, nossa namorada, esposa, o que seja. Então, normalmente, no final da faculdade, o que acontece? A gente sempre está fazendo monografia, ou estágio, ou trabalham, porque muitos conciliam a faculdade inteira, não só com as aulas, mas também tendo que conciliar um trabalho. Muitos estudam à noite e trabalham durante o dia. E aí chega nesse final da faculdade, além de conciliar as tarefas familiares, seja de diversão, seja de estar com a própria família, e ir para as aulas, o estudante, no final da sua graduação, ele precisa também conseguir conciliar o seu tempo para poder estudar para o final da faculdade, fazer a monografia e ainda estudar para a prova da OAB, que não é uma prova fácil. E aí você para e pensa assim, caramba, eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, como conciliar todas as minhas tarefas? Filhos, lazer, família e até mesmo conciliar muito bem o trabalho. E assim, gente, isso faz parte da vida e isso é natural de qualquer um. Assim como vocês trabalham, eu trabalho, a grande parte dos nossos amigos também trabalham e vivem essa realidade. E eu vou dizer aqui para você hoje que é possível. Sim, é possível conciliar trabalho e estudo, é possível estudar de maneira correta e ser aprovado no exame de ordem. Mas para isso, você precisa aprender a estudar, precisa aprender a estudar da maneira correta. E é essa a minha função aqui hoje. A minha função aqui hoje é auxiliá-lo para que você não tenha dificuldades ao saber o seu objetivo, que você não tenha dificuldades ao estabelecer metas, sejam metas curtas e distantes, porque todas elas vão ser concretizadas. Precisa apenas que você tenha o seu esforço diário, o seu compromisso diário de cumprir aquelas metas. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças para passar na prova da OAB. Precisa apenas a gente ter dedicação. Porque, poxa vida, é real a nossa situação. Às vezes, você sai de manhã cedo para o trabalho, chega tarde, tem as coisas de casa para resolver e ainda chegar e falar, poxa, eu tenho que estudar. Mas o que leva à aprovação não é você estudar 10, 12 horas todos os dias. Isso também ajuda, isso também é muito importante. Mas, gente, o que ajuda muito para a sua aprovação, na verdade, é que você seja constante naquilo que você está fazendo. Se você estuda todo dia, você vai treinar com o seu cérebro, ele condicione a sua mente a estudar e absorver melhor aquele conteúdo no tempo. Assim como um atleta que todo dia vai para a academia e que todo dia treina, o corpo dele pede. Se ele ficar um tempo sem treinar, ele pode começar a sentir dores, sentir necessidade daquilo, porque o corpo pede aquilo. Assim também nós temos que se tornar viciados em estudar, a verdade é essa. Imagina, se você estuda todo dia e aquilo se torna um prazer para você, gente, não vai ter jeito, você vai gostar de fazer aquilo. Pois, assim, dizendo por mim, eu aprendi a ter prazer em estudar. Eu fico assim, poxa, quando eu fico um tempo sem estudar, eu falo, poxa, eu deveria estudar, eu quero estudar mais, eu quero conhecer, pois é muito gratificante, ainda mais estudando direito, você saber, poxa, eu estudei um assunto e hoje eu sou detentor daquele conhecimento. Posso auxiliar pessoas. No exercício da minha profissão, eu vou poder cooperar e defender outras pessoas através do exercício da advocacia. Isso é um passo. Hoje, um desafio curto para longo prazo vocês exercerem a advocacia é passar na prova da OAB, é passar no exame de ordem. Isso é apenas uma etapa da vida de vocês. É preciso ter essa compreensão para não se perder ao longo do caminho. E aí eu te pergunto, eu estou estudando da maneira correta? E aí eu vou te responder a sua pergunta. Se você
é aquele aluno que por um acaso, é aquele aluno que, ao estudar, está pensando no momento que vai estudar em outros problemas. Se você é aquele aluno que, ao estudar, está preocupado com os problemas familiares, está preocupado com a monografia, está preocupado com o trabalho, ufa, quanta coisa, você está estudando da maneira incorreta. Você não está fazendo da forma correta. E aí eu vou lançar algumas perguntas. Imagina o seguinte, gente. Se você é aquela pessoa, imagina que você fala, sexta-feira eu vou sair com a minha namorada. E aí você sai com a sua namorada, e aí chega lá, e aí quando você sai com ela, você vai para um rodízio de pizza, por exemplo. E aí você chega lá e você diz o seguinte, você começa a pensar, você nem fala nada, na verdade, você fica pensando, poxa, eu deveria estar estudando, a prova da OAB está chegando, meu Deus, eu não estou estudando, porque eu não estou fazendo isso. E aí começa aquilo te sufocar, te dá um nervoso, porque você começa a se cobrar demais, começa a haver uma cobrança excessiva que não é a realidade. Isso é correto? Não. Isso você não deve fazer assim. Porque se você estabeleceu que aquele momento era um momento de você curtir e de você aproveitar com a sua namorada, é um momento de você aproveitar. Se aquele era um momento para você assistir Netflix, é um momento de assistir Netflix. Se aquele era um momento de você dormir, é um momento de dormir. Agora eu vou te lançar uma outra pergunta. Imagina que você está estudando uma matéria que você gosta muito. Eu, por exemplo, gosto muito de direito penal. Imagina, você está estudando direito penal, e aí no meio do estudo, estou estudando lá, aplicação da pena. Aí eu começo a estudar a aplicação da pena e eu lembro, gente, eu tenho muita dificuldade com direito empresarial, e estou estudando a aplicação da pena. Estou assim, ai meu Deus, eu tenho que estudar empresarial, porque senão eu vou errar todas as questões da prova, e eu vou ser reprovado. Ai meu Deus. Eu falo, quer saber? Eu vou parar de estudar a aplicação da pena, e eu vou começar a estudar direito empresarial, porque senão eu vou ficar reprovado. E aí eu começo a estudar direito empresarial. E aí o que aconteceu? Eu não terminei de estudar a aplicação da pena, e eu não fui estudar depois de uma forma desordenada, de uma forma desorganizada, o direito empresarial. Você acha que isso é certo? Também, se você está sendo essa pessoa, atenção, pois é um problema. Vou te lançar uma outra pergunta. Digamos que numa ocasião você está estudando muito bem um assunto. Estou estudando lá, aplicação de pena de novo. Estou entendendo muito bem, está uma beleza, estou entendendo completamente aquele assunto. E aí você começa a pensar, ai meu Deus, direito empresarial. Ai meu Deus, eu tenho que estudar títulos de crédito. Ai meu Deus, recuperação judicial. Ai meu Deus. E aí mas você fala assim, não, para. Você fala para sua mente, para de besteira, depois eu estudo aquilo. Mas você continua estudando, mas está pensando naquela matéria. Ou está pensando nos problemas. Está pensando em outras situações. Sabe o que vai acontecer? A sua produtividade naquele tempo de estudo vai diminuir. Naturalmente, porque você vai estar ocupando a sua mente com duas coisas relacionadas a estudo ou situações da vida. Como estou estudando a aplicação da pena, mas estou preocupado com outras coisas. Eu não consegui focar naquele tempo. Sabe o que acontece? Ao invés de você levar 100% o seu cérebro, condicioná-lo a estudar aquilo de maneira plena, você vai estar estudando aquilo de maneira parcial. E aí, se você, esse aluno, eu repito, está estudando de maneira errada. Agora, Vini, você está trazendo um monte de situações, eu estou ficando com a consciência pesada. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é mostrar para vocês o errado e te ensinar como fazer o certo. E é isso que eu vou trazer para vocês. E para isso, eu vou falar com vocês agora sobre 5 coisas que não se deve fazer durante a sua preparação. Então, vamos lá. Quando você está estudando, você tem que ter muito claro essas coisas que a gente não deve fazer. Por quê? Durante a nossa preparação, uma das coisas que, ainda mais nós que trabalhamos e temos uma série de outras atividades, é comum que às vezes a gente sinta muito sono. E aí eu vejo inúmeros estudantes querendo utilizar de artifícios médicos, de remédios, para ficar
acordado. Muitos até acham que, nossa, eu sou o máximo que eu estou fazendo isso. Então, o primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês é não drible o sono. Isso é muito importante. Gente, olha só. É ideal ter uma rotina de estudo. E o sono, ele faz parte dessa rotina. Você precisa deixar que a sua mente descanse para que ela também consiga absorver aquele conteúdo. Não adianta você ficar martelando. Nossa mente ela não trabalha dessa forma. Imagina um atleta que faz corridas de longas distâncias. Se você parar para pensar, essa pessoa ela não corre 24 horas por dia. Ela corre um tempo, tem um período de descanso, e quando ela descansa, e depois ela treina de novo. Com o tempo, o corpo desse atleta, ele fica condicionado àquilo. Assim também somos nós. Nós temos que condicionar a nossa mente a esse estudo. Não adianta você querer falar estou com sono e tudo mais. Gente, quando a gente fala sobre sono, é uma questão. Sono é normal ter sono. Se você está sentindo sono em excesso, aí você tem que bate um alerta. Bate um alerta você, por quê? Se você está sentindo sono em excesso, o que você deve parar para pensar? Às vezes isso pode ser falta de exercício, pode estar indo dormir muito tarde, e isso às vezes prejudica tanto nossa produtividade no trabalho, como vai prejudicar a nossa produtividade no estudo. Então assim, eu sei que é difícil trabalhar e conciliar a faculdade e o estudo para a OAB. Isso não é uma tarefa fácil, não vou mentir para vocês. Agora, tenta arranjar um tempinho para você fazer alguma atividade física. Isso muda a sua vida. Você fazer uma atividade física, nem que seja correr 10 minutos, 20 minutos na esteira, isso vai trazer uma sensação para o seu corpo de mais atividade, vai deixar sua mente mais atenta durante o dia, aumenta e melhora a concentração, isso é comprovado por uma série de cientistas. Então, assim, quando a gente fala sobre sono, bate esse alerta. Primeiro, ter sono é normal, não se culpe porque você está tendo sono, não fique tomando um monte de remédio para ficar acordado, porque isso pode acabar trazendo algum problema de ansiedade e de concentração, tá bom? Uma outra coisa muito importante ao falar do sono é a questão do cansaço. Uma grande questão do cansaço, na maior parte das vezes, gente, está relacionado à má administração do tempo. E aí você deve se perguntar, e aí, você que está assistindo agora, está assistindo esse vídeo, está assistindo essa aula, como você tem administrado o seu tempo? Você tem administrado o seu tempo de forma correta? Você tem? Você acha que consegue dar conta de tudo aquilo que você se propõe na sua vida? Por exemplo, você diz que você vai acordar cedo todos os dias para correr. Você tem acordado cedo todos os dias para correr? Você tem se preparado adequadamente para estudar? Você tem separado de verdade tempo para estudar? Porque assim, a gente tem vários sonhos, mas às vezes a gente não bota em prática esses sonhos. A gente fica deixando para depois, fica adiando esse tempo. E hoje eu quero falar para vocês que acabou esse tempo de adiar. Eu quero que a partir de hoje vocês coloquem para frente, eu quero que coloquem em prática. E para isso, eu, Vinícius, não ia deixar de lado. Não ia deixar de lado, porque o nosso curso ele vem com isso. Ele vem também para ajudar você que está perdido, que talvez está se encontrando nessa situação de falar, poxa, eu tenho muito sono, eu não estou sabendo organizar melhor o meu tempo. E a gente vem para ajudá-lo, tá bom? E nós vamos também tratar sobre esse tema. Nós não vamos deixar de falar sobre a questão de organização. Mas vamos para o nosso segundo ponto que nós não devemos fazer. É o seguinte, gente, alô, acorda. Não tenha medo da prova da OAB. A prova da OAB, ela não é um bicho de 7 cabeças. Gente, acontece o seguinte, eu sei, quando a gente vai fazer a prova da OAB, na verdade, quando a gente entra na faculdade, no primeiro dia de aula, a gente vai para uma festa em família, nossa família já vem chegando para falar para a gente o seguinte, vem falando assim, e aí, já é advogado, né, tá fazendo faculdade de Direito, né, pô, como é que funciona isso daqui? Ó, tem um processo aqui, eu não sei como funciona, como é que faz? Já uma série de pessoas da família querem, achando que você já é o doutor, para você lá dar consultoria jurídica. Isso, ó, se aconteceu muito comigo, acredito que deve acontecer com a maior parte de vocês. Então, assim, é normal. Então, assim, quando a gente vai fazer a prova da OAB, a gente acaba, parte às vezes dos nossos familiares, assim como nós mesmos, colocamos uma pressão muito grande nessa aprovação.
uma aprovação muito grande que aquilo tem que acontecer e tem que acontecer naquele momento e tudo mais. Só que a verdade é o seguinte, gente, acontece às vezes que muitas pessoas que fazem a prova da OAB sem estudar acabam passando. Não é porque elas são super inteligentes, mas porque às vezes elas não colocaram aquela pressão toda, que às vezes a pessoa está estudando, a pessoa está ali. Pô, mas eu estudei pra caramba e não passei, não consigo passar. Então, às vezes você está colocando uma pressão muito grande em cima de você. E aí você tem que pensar e falar, poxa, eu preciso dessa pressão toda. Primeira coisa, você tem que lembrar, se você fizer um bom cronograma de estudos, executar corretamente as dicas que eu vou dar aqui hoje, você vai passar. Não vai ter erro, você vai conseguir. A questão que você tem que lembrar é, eu sou capaz. Nós temos que, na vida, acordar todos os dias e dizer para nós mesmos, eu vou superar meus limites, eu sou capaz. Porque às vezes a gente fica, né, nessa pressão toda e acaba tendo medo. E esse medo nos atrapalha. Então, essa dica, quando a gente fala sobre não ter medo da prova da OAB, lembre-se, você é capaz, dê o seu melhor, que vai dar tudo certo. Se você seguir as dicas que nós vamos falar aqui hoje, vai dar tudo certo. Não vai ter erro. Agora, o terceiro ponto desses 5 erros, né, dessas cinco coisas que nós não devemos fazer é não procrastine durante a preparação. Então, acumular conteúdo, realizar tarefas, uma série de programas ao mesmo tempo, isso de alguma forma, às vezes atrapalha, a gente não consegue completar ao mesmo tempo, e se enrola, e de certa forma isso é procrastinar. Mas, eu quero dizer para vocês, também não fique se cobrando demais porque você está procrastinando suas atividades, porque isso faz parte da natureza humana. Agora, em relação a essa situação que nós temos aqui todo dia, faz parte da natureza humana, mas não é por isso que você vai falar, Silvini falou que faz parte da natureza humana, então vou ficar tranquilão, ficar parado. Não, não é isso. Não é isso. É todo dia buscar vencer. É todo dia buscar vencer, porque a gente fica cansado e às vezes a gente vai querer postergar para depois. Por exemplo, você aí que está fazendo faculdade, ou você que já terminou a sua faculdade, você vai lembrar dos tempos de faculdade, que às vezes tinha um trabalho para fazer, e você deixava o trabalho para cima da hora, virava à noite para fazer aquele trabalho. No final das contas, você mesmo falava para você, poxa, se eu tivesse feito com mais antecedência, não precisava desse desespero todo. Não precisava ter passado a noite acordado. Isso era desnecessário. E aí, são coisas que a gente tem que vencer a cada dia. Então, vença a procrastinação. Todo dia é um novo dia. É um dia de superar seus limites, tá? E aí, a gente vai para o quarto ponto. É um ponto importante. Muito importante, por sinal, ó. Não utilize, como está escrito aqui ao lado, não utilize as redes sociais e celular enquanto estuda. Gente, o que adianta? O que adianta você falar, agora eu vou assistir a aula do Master OAB, você está assistindo, aí você pega o WhatsApp, fica, fulano, aí você assistindo a aula, fulano, é isso mesmo, vamos pra festa, a aplicação da pena, não sei o que lá, essa aqui é a aplicação da pena. Sabe o que vai acontecer? Você não vai, nem, daqui a pouco você está escrevendo para a pessoa está te chamando para uma festa, aí você está escrevendo assim, aplicação da pena, ela, o que você está falando? Você não está nem prestando atenção na aula, nem às vezes está prestando atenção na conversa. Você não faz nenhum nem outro. Às vezes, nesse momento, sabe o que era melhor você fazer? Para de assistir a aula e vai ficar conversando se você não quer estudar. A verdade é essa. Agora, quando você fizer uma coisa que eu levo para a minha vida, o momento de estudar é o momento de estudar. O momento de se divertir é o momento de se divertir. Se você tiver um bom cronograma de estudo, você vai saber, agora é o momento do lazer. Mas quando for o momento de estudar, é o momento de estudar. É o momento de levar isso a sério. Vamos levar com compromisso nossas tarefas. Porque aí, gente, você vai 100% se divertir e vai 100% estudar. Então, uma dica, se você usa redes sociais e celular enquanto estuda, o que eu indico para vocês? Na hora que você vai assistir a sua aula, na hora que você vai ler seu livro, na hora que você vai fazer suas revisões, pega o celular, coloca na sala, desliga o celular. Ou melhor, eu já vi uma vez uns alunos, já me mostraram fotos que eles fizeram assim, ó. Eles pegaram um envelope e escreveram assim no envelope, eu não vou usar o celular enquanto estudo. O meu futuro depende disso. E colocou no envelope. E aí toda vez que ele ia estudar,
Ele colocava o celular dentro daquele envelope. E aí quando ele ia querer pegar o celular, ele lembrava, eu não vou usar o celular enquanto estudo, o meu futuro depende disso. Aí já batia a consciência, não, foca aqui, vamos estudar, é verdade. Eu acho que essas palavras de incentivo ajudam muito. Por exemplo, eu vou passar na OAB nesse exame, eu vou me tornar advogado, e você lembrar todo dia, quando bate aquele desânimo, às vezes você colar na porta do seu quarto, colar em um lugar que você veja sempre, ajuda, porque às vezes a gente fica desmotivado mesmo. Nem todo dia a gente está com aquela corda toda, mas é importante que todos os dias, mesmo sem vontade, você esteja praticando, você esteja seguindo, seja constante naquilo que você está fazendo, tá bom? Vamos para o quinto ponto. O quinto ponto é, não fuja dos simulados. Onde você já viu na vida um atleta falar, eu vou pra academia todo dia, tô treinando corrida. Aí fala assim, vai ter uma corrida experimental com os atletas que estão estudando, que estão ali praticando. Aí ele vai dizer, não quero treinar com ninguém não, vou treinar só sozinho, no dia eu vejo qual é. Isso não existe, gente. Sabe por quê? Você vai fugir da realidade. E a grande realidade da situação é que nós aprendemos com nossos erros. Quantas vezes você já errou uma questão e aí você, depois de ter errado aquela questão e visto o gabarito, você falou, olha, agora eu nunca mais erro isso. Porque aquilo entra na sua mente de uma tal forma, que você não esquece mais. Então, fugir dos simulados é uma coisa ruim. Então, assim, aquela famosa frase, eita, fuga do simulado! Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que é o famoso fujão dos simulados. A avaliação, como eu disse, ela faz parte do processo de aprendizagem. Você precisa fazer essa checagem de tempos em tempos para saber naquilo que você está indo bem e naquilo que você não está indo bem. Você precisa ter um estudo estratégico. O que adianta? Você vai lá, fiz lá o simulado. Acertei todas as questões de administrativo e de ética, mas errei quase tudo de penal. O que significa? Que ele é um alerta. Alô, aluno, você tem que estudar direito penal. Entendeu? Então, assim, o simulado ele tem esse poder, essa chave de ser uma avaliação, uma checagem para dizer como você está indo nos estudos, tá bom? E aí, dentro disso tudo, você falou, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa. E falou de como a gente deve agir. E aí, eu venho falar para vocês que o Master OAB, ele pensa exatamente nos alunos. O nosso compromisso no Master OAB é garantir o seu sucesso, é garantir a sua aprovação. E para isso, nós temos um plano, que você pode ver aqui ao lado, um plano quadrimestral, em que no site você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo por 4 vezes de R$ 39,90, com essa super promoção que está aqui, ó. O pessoal da equipe está colocando aí nos comentários o código promocional Live Motivo OAB. Se você usar esse promo code, você vai pagar 4 vezes de R$ 39,90. É uma promoção imperdível. Por quê? O que eu vou dizer o que tem nesse site? Tem muita coisa boa que vai ser excelente. Por quê? Você vai ter aulas teóricas com todo o conteúdo de todas as disciplinas para você assistir em vídeo. Você vai ter resoluções de exercício em vídeo. Todas as questões da prova da OAB foram gravadas em vídeos de 5 minutos cada questão. E você vai ter essa resolução ali pronta para você. Então você consegue pegar a questão número 1 da prova tal. Você vai assistir em vídeo também aquilo. Além disso tudo, você vai ter resumo dos principais pontos, apostilas de exercícios, planos de estudos para dizer o que você vai fazer em cada dia, raio-x com os temas que mais caem. Então você vai ver uma série de conteúdos, são excelentes. Você pode estar se perguntando, poxa, por esse preço eu vou ter acesso a tudo isso? Olha, você pode olhar, não existe menor preço no mercado com essa qualidade. Você pode olhar para a concorrência, nenhum deles vão conseguir oferecer o que nós oferecemos por esse preço. Então, gente, vale a pena conferir, pois nós temos uma garantia da sua aprovação. Se você seguir o passo a passo do nosso plano de estudos, seguir o passo a passo das nossas aulas, você vai ser aprovado. E além do mais, assinando esse plano quadrimestral, você vai ter um outro benefício, porque além dessas aulas teóricas e aulas de exercícios gravadas, nós temos monitorias ao vivo e aulas ao vivo com os professores. Essas aulas e monitorias vai ser o momento principal para você tirar dúvida
em um momento simultâneo com seus professores e monitores. Pois vai ter um chat lá na aula e você vai poder dizer o que você tem dúvida, o que você entendeu, o que você não entendeu, e naquele momento específico eles vão responder para vocês essas dúvidas e ajudar rumo à sua aprovação, tá bom? Prosseguindo, nós vimos falando sobre o que não fazer. E aí agora eu vou falar para vocês sobre... Então, Vini, você falou para mim o que não era para fazer, mas então o que eu tenho que fazer para estudar de maneira correta? Vamos pensar. A primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar da nossa disponibilidade. Você está vendo aí ao lado que tem um quadro de segunda a sexta com os horários do dia. Pode ser numa agenda, pode ser num papel, pode ser da forma que você preferir. Mas você precisa, nesse primeiro momento, saber quanto tempo você tem disponível para estudar. Então, como fazer isso? Anotando tudo que você faz durante o dia. Dizendo, olha, eu acordo tal hora. Você escreve lá, acordo tal hora. Almoço tal hora. Que horas que eu vou dormir? Qual é a hora que eu entro no trabalho? Qual é a hora que eu saio do trabalho? Qual é a hora que eu vou para a faculdade? Qual é a hora que eu chego? Aí você fala, eu consigo estudar, sei lá, de 10 à meia-noite, todo dia. É cansativo, mas é a horário que eu tenho. Ou eu consigo estudar de manhã. Eu consigo estudar de 8 às 10, todo dia. Ou de 8 a meio-dia. Entendeu? Você tem que ter claro os dias que você tem disponível. Porque sabendo os dias que você tem disponível, você vai poder organizar o seu quadro. Porque, gente, a verdade é o seguinte... A nossa mente ela não é capaz, o nosso inconsciente ele não é capaz de organizar todo esse horário, todas essas atividades. Por isso que é importante você ter essa organização na sua agenda, no seu cronograma de estudos. O nosso consciente não, o nosso consciente sabe, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, mas o nosso inconsciente não. Então você precisa organizar isso. Por quê? No momento que você estiver estudando e a sua mente falar, poxa, você podia estar saindo para a pizzaria com seus amigos, você podia estar dormindo, você vai dizer para o seu inconsciente, não, agora é hora de estudar, a hora de dormir é tal hora. Ou você quiser sair, você vai falar para sua mente também, não, agora não é a hora de sair é no sábado de noite, que eu coloquei lá na minha agenda que os dias que vão ser livres para eu sair, vai ser sábado à noite. Ou então, poxa, eu queria assistir filme. Não, você vai falar para sua mente. Agora não é a hora de assistir filme. Hora de assistir filme é no domingo à tarde, que eu coloquei na minha agenda. Agora é a hora de estudar. E aí você vai condicionando a sua mente, o seu inconsciente, que agora é a hora de estudar. Que agora é o momento de estudar. E isso vai ser excelente para a sua aprovação. Porque você vai criar uma coisa chamada disciplina. Disciplina. A disciplina, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é que foco, guarda isso na sua mente, foco não se tem, foco se cria. Normalmente a gente acaba vivendo uma vida de procrastinação muitas das vezes. Para criar foco, precisa ter um trabalho duro, todos os dias, até que você se torne uma pessoa focada. Então, é o momento de focar. Aproveita essa oportunidade, aproveita as dicas que o Vini está dando para se tornar uma pessoa focada. Uma pessoa que vai ser aprovada na OAB, que depois vai ser aprovada em concursos, que vai realizar os seus sonhos, vai poder estruturar melhor a sua família, vai alcançar aquilo que você deseja. Tá bom? E aí a gente vai seguindo. O segundo ponto do que fazer é comprometa-se com o seu roteiro. Gente, quando a gente fala sobre roteiro, a gente vai falar sobre assim, aprender, uma coisa importante, aprender a fixar aquele grande número de conteúdos, porque quando a gente olha para o edital da OAB, a gente fala, caramba, são 17 disciplinas, é matéria pra caramba, é muita coisa, não vai dar tempo de aprender isso tudo. Você precisa ter um cronograma para não ficar desesperado. Você precisa que alguém, ou você, ou alguém, estabeleça o que vai ser estudado em cada dia. E meu aluno, aqui nos comentários, o pessoal da equipe vai publicar aí no link, um link para vocês com o modelo do nosso plano de estudos, com um plano de estudos para vocês terem acesso, com dicas do que fazer em cada dia, do que estudar, de como se exercitar. Então, aproveita, é um material excelente que a equipe de conteúdo preparou para vocês. Então, o pessoal vai colocar aí embaixo. Por quê? Você pode montar o seu próprio plano, mas a equipe do Master OAB, pensando em todas essas questões que nós estamos falando, sobre essa situação
de ter uma melhor organização, de se comprometer com o roteiro de estudos, nós criamos um roteiro de estudos que se baseia no método de revisões, no método de aprovação, que é exercício, revisão e prática. Então, gente, o nosso plano de estudos ele vem pautado nesse método de aprovação. E você não vai ficar de fora. Tá bom? Eu trouxe uma frase que eu acho sensacional, essa frase, que fala sobre a questão da gente ter esse comprometimento e a importância da organização. E é o que eu vou falar para vocês agora. Leiam comigo, ó. Se eu tivesse apenas uma hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o meu machado. Pensa isso, pensa bem nessa frase. Se você tivesse, pensa assim, ó, nessa questão da própria árvore. Se tem uma árvore, tem um machado. Ele gastaria 45 minutos afiando aquele machado para que numa única machadada ou duas ele conseguisse derrubar aquela árvore. Ao invés de ficar com o machado enferrujado, batendo horas e não conseguindo retirar aquilo. No estudo para preparação para a OAB é a mesma coisa. Você pode ser aquele aluno que gasta horas e horas estudando e acaba não passando. Mas você também pode ser, a partir de hoje, a partir dessa aula, se tornar um novo aluno. Se tornar aquele aluno que tem um machado afiado. E que vai passar na OAB sim, porque vai fazer o que deve fazer da maneira correta. Não vai ser uma pessoa perdida, mas vai ser uma pessoa que está estudando com foco, com objetivo, com alvo. E olha, eu vou te dizer uma coisa para você. O Master OAB, ele está afiando todos os dias o machado de vocês, para que vocês não se sintam perdidos. O Master OAB, ele faz questão de entregar para você tudo pronto, de entregar um plano de estudo perfeito para que você apenas execute, para que você leia os resumos e pratique. É o nosso compromisso como instituição de ensino que se compromete com a sua aprovação. Esse é o nosso compromisso. Mas pedimos também que você tenha o seu compromisso de executar esse plano, de praticar, de assistir às aulas com os professores que são excelentes, pois isso vai garantir a sua aprovação. Está bem? E aí, nós vamos prosseguindo. Falamos sobre cumprir lá o nosso roteiro, mas vem um outro ponto importante, que é organize o seu material. Cara, é uma coisa muito difícil. Imagina, você começa a estudar e aí você fala, caraca, não tenho caneta. E meu caderno acabou. Então, gente, eu gosto muito de papelaria. Gosto de post-it, gosto de usar marca-texto colorido. Eu acho que isso auxilia muito no meu processo de aprendizagem. Tem gente que não gosta, mas cada um tem o seu método, né? Você tem que encontrar qual é o melhor método que se encaixe na sua realidade. Mas, o que eu quero falar sobre organizar seu material é que você tenha um material adequado, guardado, que você compre caneta, compre o que você vai usar, já pense, o que eu preciso para estudar para essa prova da OAB? Já prepara esse material, não deixa para cima da hora, porque senão, imagina, eu comecei a assistir a aula e você fala, ih, não tenho caderno, peraí, vou lá comprar o caderno. Aí você vai e compra o caderno. Aí você volta, aí você, ih, não tenho marca-texto, aí você, vou lá comprar o marca-texto. Aí, poxa, você gasta tempo, tá perdendo tempo. Se você tem pouco tempo, aprenda a usar esse tempo de maneira estratégica, de maneira inteligente. Não fique perdendo tempo. Então seja objetivo naquilo que você está fazendo. Uma outra coisa é que muitos alunos, ainda mais por causa da própria internet, acabam fazendo, sabe o seguinte? Pega material de um curso, pega material de outro curso, baixa um monte de material e no final tem um monte de livro, um monte de material. E eu te pergunto, você que tem esse monte de material, quantas vezes você já leu todos eles? Você já leu esses materiais inteiros? Várias vezes? Já revisou? Vou dizer uma coisa para vocês que é esclarecedora e é surpreendente. É o seguinte, sabe o que é? Se você tem um material, mas você lê várias vezes aquele material, é muito melhor do que você ter 10. E aí, eu vou dizer o seguinte, ó, o Master OAB, ele prepara resumos, planos de estudos, caderno de exercícios, para você não precisar buscar outros materiais. Então, utiliza somente aqueles. Utiliza as aulas, utiliza as apostilas. E aí você vai conseguir ler, reler, ler e reler. Se você parar para pensar, imagina uma apostila de 300 páginas. Você fala, pô, se eu soubesse tudo que está aqui nessa apostila, eu passaria na prova. Passaria com certeza. Passaria com toda a certeza. Então não precisa ficar desesperado buscando material daqui, dali, daqui, dali, daqui, dali. Pega um e segue, vai até o fim. Vá até o fim. Seja constante, não desista. E é isso que você tem que sempre lembrar quando você falar sobre a organização do seu material.
Um outro ponto importante é fazer resumos e esquemas. Gente, quando eu estudei para a OAB, foi muito importante o uso de mapas mentais, de resumos. E aí, de uma forma inteligente, como que você pode fazer o uso desses resumos? Está assistindo aula? Anote seu caderno. Depois, você pega aquele assunto e tenta esquematizar no mapa mental, estruturar num esquema, porque aquilo você vai poder usar em outros momentos. Sabe o que eu gosto de usar? Eu gosto muito de comprar uns cartões que são mais durinhos, assim, e às vezes eu faço alguns cards. Pego aqueles cartões e utilizo escrevendo de uma forma esquematizada um assunto, para que eu não esqueça. E aí aquilo fica na mente de tantas vezes que eu reviso. E aí deixa assim, sei lá, todo sábado eu vou revisar esses resumos. E aí você revisar o mesmo resumo. De tanto você revisar aqueles resumos, aquilo vai ficar no seu sangue. Daqui a pouco aquilo se tornou fácil. Tem assuntos que eu estudava quando entrei na faculdade que eu achava que eu nunca ia aprender. Eu achava assim, pô, eu nunca vou conseguir entender isso, nunca vou conseguir aprender. Mas depois de tanto estudar, de tanto aprender aquilo, de tanto praticar aquele assunto, aquilo se tornou fácil para mim. Aquilo se tornou uma coisa corriqueira para mim. Então, resumir e fazer mapas mentais é uma dica excelente para você que está estudando para a OAB, para você que está buscando a sua aprovação. Beber uma aguinha aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Você que está gostando aí da nossa live de hoje, dessas dicas, se eu estou estudando da maneira correta para a prova da OAB. E aí, falei sobre esquema, falei sobre resumo, falei sobre cronograma de estudo, e eu não poderia voltar a falar para você, meu aluno, meu amigo, o Master OAB tem um compromisso com a sua aprovação. E o Master OAB tem um plano especial para você que está assistindo essa live, que é com código promocional Live Motiva OAB. Se você utilizar esse código promocional, você vai ter acesso ao nosso curso por um plano quadrimestral, ou seja, por 4 meses de acesso ao curso, por 4 vezes de R$ 39,90. Se você entrar no site sem esse promo code, você vai ver que está um preço maior. Então, se você utilizar essa promoção, pega anota aí, o pessoal está colocando aí embaixo o link da promoção. Você vai conseguir acessar por R$ 39,90. E uma coisa especial, diferente de todos os cursos do mercado para a prova da OAB, você vai acessar o nosso site sem limite de visualizações. Se você não entendeu a aula, você pode assistir de novo, quantas vezes você quiser. Não tem essa de só pode assistir 3 vezes, 5 vezes, não. Você pode assistir 100 vezes se quiser. Entendeu? E além disso, você vai ter todo o conteúdo teórico, conteúdo de exercícios, apostilas, planos de estudos que vão ser direcionados para você fazer o que você tem que fazer cada dia. Raio-X com os pontos mais importantes, monitorias ao vivo e aulas com os professores semanalmente ao vivo. Então você vai ter isso até o dia da sua prova para garantir a sua aprovação. Nós não vamos deixar você sozinho, não. Por mais que você esteja estudando online, às vezes o estudo online faz muito isso da gente pensar que está sozinho, o Master OAB é uma grande família que está torcendo pelo seu sucesso. Nós queremos que você não se sinta só, pois nós estamos todos os dias aqui trabalhando para o seu sucesso. Então vem participar da família do Master OAB, vem ser nosso aluno. Usa o nosso código promocional Live Motiva OAB, 4 vezes de R$ 39,90, tá bom? E aí, nós prosseguimos no que nós estamos falando. Nós falávamos sobre fazer resumo e fazer esquemas, não é mesmo? Agora eu vou falar uma outra coisa. Desenvolva técnica de estudos. Vocês estão vendo aqui do lado sobre a questão de desenvolver técnicas de estudo. E aí você fala, poxa, como é que eu vou desenvolver técnica de estudo se eu nem sei técnica de estudo? Uma discrepância, né? Poxa, Vini, como é que você está falando desenvolva a técnica de estudo? Calma, meu aluno, calma. Eu vou falar para você. Vou falar algumas coisas que são importantes ao estudar de uma maneira correta, ao estudar de uma maneira inteligente. Sabe por quê? É muito comum, às vezes, a gente assiste uma aula, termina a aula, você perguntar para você assim, o que foi essa aula? O que você aprendeu? Que você não saiba dizer, que você não saiba falar. E olha só, não se desespere, isso não é uma coisa de outro mundo. Muitos de nós, eu vou dizer por mim mesmo, durante a faculdade, eu sou um tipo de pessoa, e isso depende da pessoa. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que aprende escrevendo. Eu nas aulas, a maior parte das aulas às vezes, eu assistia a aula
e eu saía da aula, assim, no final, e se perguntassem pra mim, você entendeu tudo que foi falado? Eu entendi. Mas falava assim, você sabe explicar? Não tô sabendo. Aí sabe o que eu fazia? Eu chegava em casa, pegava o meu caderno, lia o meu caderno uma vez, lia o meu caderno 2 vezes. Depois eu pegava o livro e eu aprendia. Aí se perguntassem pra mim, você lembra da aula? Lembro, fala do conceito da legalidade, do conceito da proporcionalidade, lá no direito constitucional. Falou também sobre o artigo 37 da Constituição. E eu já sabia, porque eu tinha estudado. Estudar não é apenas assistir aula. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Você tem que assistir aula sim, tem que aprender com as aulas sim. Isso é muito importante. As aulas elas vão te dar uma bagagem incrível. Mas, para além disso, você precisa revisar o seu caderno e você precisa fazer exercícios. Se você não fizer isso, não vai adiantar de nada. Você precisa ter toda essa tríade. Aulas, exercícios e revisões. Repito, aulas, exercícios e revisões. Então, ao desenvolver essa técnica de estudos, você tem que deixar isso muito claro. Como assim? Como assim, Vini, deixar isso claro? Eu não estou entendendo muito bem o que você quer. O que você quer dizer com isso tudo? É o seguinte, gente. Ao falar da questão da própria técnica de estudos, tem uma coisa chamada curva de esquecimento. Vocês vão ver aqui ao lado sobre a questão da curva do esquecimento. Quando a gente estuda, naturalmente, 1 hora depois a gente já começou o processo de esquecer aquilo que a gente estava lendo. E depois, 24 horas depois, 1 semana depois, 1 mês depois e foi embora. Como vocês conseguem observar esse gráfico, isso está dizendo o que para vocês? É um alerta. Qual é esse alerta, Vini? É o alerta assim, ó. Quando você lembra que existe uma curva de esquecimento, você tem que lembrar o seguinte. É o alerta que diz assim, ó. Atenção, atenção. Você precisa revisar. A chave do sucesso é a revisão. Não adianta você chegar e assistir a aula e aprender muito bem aquele conteúdo que você está assistindo. E aí daqui a 2 meses você vai fazer uma prova daquele assunto, você já esqueceu tudo. Então você tem que ter uma rotina de revisões. E aí, o Master OAB, pensando nessa questão da revisão, pensando nessa rotina que você deve estabelecer, se você baixar o nosso plano de estudos, que está aqui no link abaixo, você vai verificar que no nosso plano de estudos, toda semana vai ter um dia dedicado à revisão. Dedicado a você pegar os cadernos, a fazer um esquema daquilo que você está estudando, a organizar bem o seu estudo. No final desse plano de estudos, vão ter uma série de resumos para você reler os assuntos, para você revisar aqueles assuntos. E todo dia a gente vai falar, ó, leia a letra da lei, faça exercício. Sabe por quê? Ó, uma pesquisa que foi realizada fala que nas questões das provas anteriores, uma grande parte está prevista na letra da lei. Então você tem que conhecer bem o dispositivo legal, tem que ler os artigos sim, tem que ler e reler para você acabar memorizando. Porque você vai ler tantas vezes que aquilo vai se tornando natural. E aí o seu processo de esquecimento, você vai conseguir evitar que a curva seja como essa curva de esquecimento que nós vemos. É possível vencer a curva de esquecimento. Como, Vini? Revisando, revisando, revisando. E eu repito, é possível vencer a curva de esquecimento. Como? Revisando, revisando e revisando. Se você tiver esse compromisso de eu preciso revisar, você poder dizer para você todos os dias, eu vou estudar melhor, eu vou superar as minhas expectativas, você vai conseguir vencer. E para isso, gente, não precisa de muitas horas de estudo, não. Se você tem pouco, se você tem 4 horas de estudo, estude 4 horas de estudo. Mas seja bom naquilo que você está fazendo. Seja constante naquilo que você está fazendo. Se você possui 2 horas de estudo, muito bem, estude 2 horas. Ah, eu só tenho 1 hora de estudo, mas estuda todo dia 1 hora. Eu conheço gente que estudou, cara, 1 hora de estudo por dia e passou na prova da OAB. E passou. Pode demorar. Olha, às vezes a gente fica colocando algumas coisas em relação aos nossos sonhos e acaba dizendo para nós mesmos em relação ao estudo e fala, tem que ser agora, se não for agora... Gente, tem prova da OAB 3 vezes ao ano. Tem prova da OAB 3 vezes ao ano. Não estou dizendo que você não vai passar agora, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que você tem que tirar um pouco aquela pressão das suas costas e dizer, tem que ser agora. É isso que eu estou dizendo para você. Tira essa pressão. Não precisa ter isso tudo. Só vai parar de ter prova da OAB se você desistir. Se você parar de estudar. Mas se você estudar,
você vai passar. Eu penso assim, no estudo, nessa área de concurso e de provas, tem uma frase que eu sempre falo para os meus alunos e que é a verdade, é a realidade no estudo para concurso público e no estudo para a prova da OAB. O estudo é como uma fila. Se você não sair dessa fila, ou seja, se você persistir em estudar, se você estudar todo dia, pode demorar 1, 2, 3 meses, mas uma hora chega a sua vez. A sua hora vai chegar. Você precisa só apenas ser constante. Se você não for constante, é como se toda vez que você deixasse de estudar, você saísse da fila. E toda vez que você retornasse aos estudos, você voltasse lá para o final da fila. Lá para o final da fila. Não seja essa pessoa que sai da fila e volta lá para o final toda hora, todo mês volta para o final da fila. Mas permaneça no seu cantinho ali, ó, cada dia, um passo de cada vez, que a sua hora vai chegar. E você vai poder comemorar, junto com a família do Master OAB, a sua aprovação. Pois estaremos aqui, ó, felizes da vida, para poder parabenizá-lo, para poder ficar feliz, porque a sua felicidade é a nossa felicidade. Nós ficamos tão felizes quando a gente recebe dos alunos dizendo assim, eu fui aprovado, muito obrigado. Poxa, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu consigo enxergar que eu posso contribuir para o sucesso de vocês. E, gente, é possível. A hora de vocês vai chegar. Fiquem tranquilos, tá? E aí, nós falamos de um outro ponto que é muito importante. Esse ponto é, refaça as últimas provas. E aí você vai falar, Vini, para que eu vou refazer as últimas provas? Olha só, tem uma coisa que é verdadeira, é o seguinte, a prática, ela leva à perfeição. Dessa forma, assim como um atleta que pratica todos os dias para chegar no dia daquela corrida e ter sucesso naquela corrida, você também precisa praticar, seja como um atleta. Pratique todos os dias, se exercite todos os dias, pois isso vai ser essencial para o seu sucesso, tá? Então, pensando nisso, o Master OAB, sabe o que ele fez? Ele fez uma apostila de questões das provas anteriores, separadas por assunto para facilitar o seu estudo. Por exemplo, estou estudando hoje sobre princípios constitucionais. Aí eu vou na apostila de constitucional e vejo quais são as questões que já caíram na prova da OAB sobre princípios constitucionais. E eu vou lá e faço. Toda vez que eu terminar um tema, eu vou lá e faço. Terminei um tema, faço. E aí você vai falar assim, pô, mas isso dá muito trabalho de separar isso. Não se preocupe, não se preocupe. Porque o Master OAB, o que nós fizemos? Nós separamos no plano de estudos os exercícios que devem ser feitos, separamos no plano de estudo os artigos de lei que devem ser feitos, as aulas que devem ser assistidas diariamente. Então basta você seguir aquele cronograma e você já vai ter uma lista de tarefas diárias. Se você cumprir a lista de tarefas diárias, pode perguntar aos alunos que já estudaram no Master OAB. Você vai ver, ó, uma série de alunos vão dizer para vocês, vale a pena, com certeza você vai ser aprovado. Tenho vários alunos aí que passaram na primeira fase, que estão agora acompanhando comigo na segunda fase de Direito Penal para a OAB e que fizeram a primeira fase, vinham às vezes até muito tempo parado, às vezes a gente se pergunta, pô, mas eu já estou 1 ano, 2 anos parado, eu tenho filho, eu tenho família, como é que eu vou conseguir conciliar isso tudo? É possível, é possível. Se você separar todo dia, pelo menos 1 hora, 2 horas, o que seja, mas se for todo dia, se for constante, a sua hora vai chegar. Seja aquela pessoa que está entrando na fila ficando 1 hora, seja aquela pessoa que está entrando na fila ficando 2 horas. Mas se essas pessoas continuarem constantes na fila, 1 hora chega a vez delas. Isso não tenho dúvida nenhuma que o sucesso é questão de tempo. E aí, eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o método de aprovação. A gente também, não adianta a gente sair estudando, assim como estudar para qualquer outra prova, não adianta você sair estudando deliberadamente. Você tem que ter um foco e um objetivo. Se o meu foco é passar na prova da OAB, eu preciso de um método. Qual é o método? Primeira coisa, quantas questões caem na prova da OAB? Na prova da OAB caem 80 questões objetivas na primeira fase. Dessas 80 questões, 10 questões são de ética. Então olha só, pensa comigo. Eu preciso acertar 40. Se eu acertar 10 questões de ética, só faltam 30. Ética não é uma matéria difícil. Eu vou deixar para estudar ética na semana da prova? Não, pega a ética com afinco. Bota um projeto. Eu vou gabaritar ética. Dentre essas matérias, ética é uma matéria muito tranquila de tirar 10. Sabe por quê? Porque ela está muito presa à letra da lei. As provas não costumam complicar muito nos exames. Então, se você fizer isso, se você tiver esse objetivo, eu vou gabaritar ética, seguir com esse afinco, só vai faltar 30.
E aí você pode olhar os temas que mais caem em cada matéria e ter aquilo. Por exemplo, em direito penal, o tema que mais cai em direito penal é teoria do delito. Se você vai para a prova sem saber teoria do delito, você está pedindo para não ir bem nessa prova. E aí, como que eu tenho acesso a esse raio-x? Todos os nossos assinantes têm acesso dentro de cada disciplina, o raio-x das disciplinas. O que é o raio-x da disciplina, Vinícius? Nada mais é do que um gráfico. Um gráfico que diz as matérias que, dentro de cada disciplina, os assuntos que mais são cobrados. Se você olhar lá, você vai ver em cada disciplina o assunto que mais é cobrado. E aí tem um resumo desses assuntos. E aí você fala, poxa, esse assunto eu tenho que saber de cabeça. Eu não posso dar mole com esses assuntos. Se você souber os 3 principais assuntos de cada matéria, você já vai passar. Já vai passar. Então, assim, tenha isso em mente. Tenha um estudo estratégico. Estudar para a prova da OAB é ter foco. É saber o que estudar. Não adianta eu falar, hoje eu vou estudar 3 horas de direito do consumidor. Gente, direito do consumidor cai em 2 questões. Vou ficar fazendo 3 horas, gastando 3 horas do meu tempo estudando consumidor. Assista às aulas, estão poucas aulas, vá aos pouquinhos, pouquinho em pouquinho, e vocês vão conseguir ser aprovados. Não precisa dar muita atenção para aquilo que cai menos. Dá mais atenção, dê mais atenção para aquelas disciplinas que mais são cobradas, que caem um número de questões maior, como, por exemplo, constitucional, processo penal, processo civil, penal, empresarial, trabalho, processo do trabalho. São disciplinas que costumam cair entre 5 e 6 questões, administrativo também. E ética, que cai em 10 questões, é a matéria mais importante da sua prova, tá bom? Você não pode ir para essa prova e ficar de fora. Então, um estudo estratégico que eu dou um conselho de coração para vocês. Acessem o nosso site, tenham contato ao nosso raio-x. Lá no raio-x, você vai ter acesso a todas as disciplinas que mais caem em cada assunto. E aí você vai conseguir anotar. Você fala, pô, eu tenho que estudar muito teoria do delito, tenho que estudar muito prescrição e títulos de crédito, que cai muito na prova de empresarial na OAB. E aí você vai estudar aqueles temas. Tem alguns temas, não adianta você perder muito tempo estudando em uma coisa que quase não cai. Você tem que gastar tempo, você tem que ter uma noção daquilo, mas estudar muito aquilo que mais cai. Fazendo isso, vai ser a chave do sucesso. Não vai ter erro, não vai ter para ninguém. E você vai poder dizer, passei na OAB, eu consegui conquistar a minha carteirinha vermelha. Mais um ponto. E aí, é mais uma etapa na sua vida que é vencida. Você vai agora poder adentrar no mercado de trabalho na área jurídica, vai poder ter acesso a outros concursos públicos, estudar para alcançar o seu sonho, seja lá aquilo que você tem de objetivo a longo prazo, se tornar um grande jurista. Então, nós estamos aqui para contribuir com o seu sucesso. Eram essas coisas que eu tinha para falar para vocês, eram essas dicas que eu tinha para falar com vocês. Não posso deixar de falar para vocês, gente, para encerrar, não se esqueçam, nós estamos com essa promoção imperdível do nosso plano quadrimestral. 4 vezes de R$ 39,90. Basta utilizar o promo code ao comprar, vai ter uma opção lá de comprar. Você vai poder colar o promo code, que é o Live Motivo OAB. Você vai poder pagar mais barato do que quem já só acessa no site, porque nós estamos fazendo essa promoção para quem está assistindo essa live. Então aproveita, lembrando, não tem acesso de visualizações. Você pode assistir quantas vezes quiser as aulas. Vai ter material de apoio, plano de estudos, aulas teóricas, aulas de exercícios. Ufa, isso tudo só por esse preço? É verdade. Sabe por que é só esse preço? Porque nós acreditamos num sistema de educação inclusivo. Nós não queremos deixar ninguém de fora. Nós queremos que o índice de reprovação da OAB não seja mais 90%, 80%, mas queremos que as pessoas passem para a prova da OAB, que as pessoas consigam conquistar os seus sonhos. É o nosso compromisso como instituição de ensino. Nós queremos que você seja aprovado. Se você está pensando aí, poxa, não tem para mim, eu acho que eu não vou conseguir, eu nunca consigo mesmo, já fiz a prova 3, 4, 5 vezes, tem para você sim. Vem com a gente. Se você ainda se sentir perdido, me procura no Facebook, me procura lá, Vinícius Melo, fala comigo. Eu vou poder tirar suas dúvidas, vou poder falar com você, vou poder te dar algumas dicas. Não fique perdido, pois o nosso compromisso é garantir o seu sucesso. Tá bom, gente? Então era esse o bate-papo que eu tinha para trazer para vocês. Nos vemos na próxima. Um grande beijo. É isso, pessoal. Tchau, tchau.